Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. O programa 50 Mais Relatos está no ar pela sua TV Master. E você sabia que no Brasil tem aumentado muito a quantidade de divórcios? Que quem mais tem se divorciado no Brasil é a faixa etária dos 50 a mais? Exatamente. Dados de 2021 do IBGE revelam que 25,9% das separações... Perdão, gente, minha garganta... revelam que 25,9% das separações que têm acontecido entre casais é a partir de 50 anos, os casais a partir de 50 anos. E é a chamada separação grisalha, exatamente. E que a maioria desses divórcios são pedidos pelas mulheres. As mulheres têm tomado mais iniciativa ao pedir a separação do que os homens. Não que os homens não tenham a sua crise de meia-idade. Sim, eles também têm, assim como nós, mas tem partido de nós esse pedido de separação. Dá para se entender um pouco. A mulher, quando chega aos 50 anos, com a sua vida profissional estável, bem resolvida, muitas delas até aposentada, iniciando uma nova profissão, filhos criados, porque a mulher se sente responsável, né? A responsabilidade da maternidade, né? Que nos é incumbida desde que nascemos. E esses filhos, uma vez criados, muitos deles formados, casados, já construindo suas próprias famílias, deixam a mulher mais livre para tomar essa decisão. Não é? Uma decisão que a gente já trouxe isso em outros programas, que além de estar com a vida dela estável, ela está se sentindo bem. Uma mulher de 50 a mais hoje não tem mais o mesmo perfil da mulher 50 a mais de 10, 15 anos, né? Então, até com todas as alternativas de reposição hormonal, que contribui para que ela se sinta disposta, e ela passa a rever essa relação. Se ela estava de fato casada porque a responsabilidade materna, ou se ela estava casada porque o casamento vale a pena. Bom, para isso, nós tivemos o relato da médica, ginecologista e obstetra, doutora Rievane Damião. Rievane Damião é professora da Universidade Federal da Paraíba, da disciplina de ginecologia, com mestrado em ginecologia também. Hoje esse programa vai ser um pouco diferente dos outros programas, porque a gente sempre traz 3 relatos, né, de 3 mulheres diferentes. E esse programa nós trazemos só o relato da doutora Rievane. É um relato completo. Ela vai trazer a trajetória de vida dela com esse ex-marido dela, aonde ela mostra, ela relata toda a sua vida, a sua evolução profissional ao lado deste homem, a sua evolução como indivíduo, como pessoa. Então é um relato completo. No estúdio conosco, aqui, mais do que uma convidada hoje, ela já é nossa colaboradora, a jornalista e psicóloga, terapeuta de casais, Célia Chaves. Célia que vem trazendo em suas lives, né, nas redes sociais dela, artigos dela, justamente o tema sobre separação de casais. Bom, falei muito, mas o tema de hoje é a volta por cima depois da separação. E no estúdio comigo, você já sabe, né? As minhas amigas e competentes jornalistas Sandra Moura e Sônia Lima. Sandra Moura, boa noite, Sônia. Boa noite, Kiara, boa noite, Celinha, boa noite, Sandra, boa noite também, Fernando, Daniel.
toda a nossa equipe, né? E nossos telespectadores. Então vamos lá o tema de hoje, né? Vamos ouvir o relato da médica daqui a pouco. Mas antes eu passar para a Sandra, né? Sandra, comentar nossos telespectadores. Cumprimentar nossos telespectadores, cumprimentar Fernando, que está aqui, que nos acompanha sempre de Portugal. É um privilégio hoje a gente contar com ele aqui em estúdio. Boa noite, Kiara, Sônia, Celinha e aos nossos telespectadores em casa e toda a nossa equipe que está aqui representada por Daniel aqui em estúdio. Dizer que o relato de hoje ele é um relato assim que é uma parte de todas nós, né? Eu acho que quando uma mulher ela dá a volta por cima, a gente vai junto nessa volta que ela dá. Então, aguardar aí a exibição do relato para a gente fazer uma discussão aqui no estúdio. Boa noite, viu, Ceilinha? É uma alegria estar com vocês novamente, né? Falando de um tema que eu gosto tanto, que é de relacionamento, amor, desamor, separação, superação, não é? Enfim, eu acho que o amor é um dos sentimentos mais bonitos, importantes, que nos acompanham por toda a vida, né? E que hoje, tomara que ele esteja aqui nessa noite, continue nos acompanhando, principalmente hoje que Sandra está bem acompanhada com Fernando. Muito bem acompanhada. O nosso fã de Portugal está nos dando a honra de estar presente aqui em loco no nosso estúdio. É uma honra muito grande, Fernando, em tê-lo conosco aqui. Seja bem-vindo. Olha isso, é uma audiência internacional, né? E aí, Sônia? Sim, então vamos ouvir o depoimento, o relato, né? Da doutora Rievane Damião. Olá, eu sou Rievane Damião. Sou médica, ginecologista obstetra. Atualmente sou dedicada no diagnóstico da mulher, inclusive hoje a tão famosa endometriose. Mas não é disso que eu vim falar hoje aqui. Eu vim contar um pouco sobre a minha história de vida. A história de vida que toda mulher tem, né? Eu também tenho a minha. Eu me considero uma mulher vitoriosa, sobrevivente e feliz. Eu vim de uma família, que eu posso dizer para vocês, uma família humilde, simples, de pais comerciantes. Estudei em escola pública, não era fácil entrar na escola pública naquela época, tinha que ser concurso. Não tinha cotas, não tinha algumas benfeitorias que hoje a gente vê para entrar na escola pública, não tinha nem lei para que as crianças entrassem numa escola. A gente tinha que se esforçar, mesmo sob condições difíceis, para entrar até na escola pública. Bom, o que tem de bom nisso? É que a vida é muito boa e eu encontrei algumas pessoas na minha vida. E uma dessas pessoas que para mim representou quase que um anjo que desceu do céu foi o meu ex-marido, e é dele que eu vim falar hoje. Eu conheci o meu ex-marido, eu era adolescente ainda. A gente cantava Legião Urbana juntos, como todo mundo da década de 80. Isso foi lá no começo no meio de 85, 86. E ele era aquele rapaz de classe média alta, de família considerada, pela crise econômica que a gente vivia no país, considerada uma família muito bem abastada, mas eu não era aquela moça. Eu era uma moça de classe humilde, mas que tive a sorte de encontrá-lo. Apesar de meus pais sempre fazer de tudo, né, de lutarem na vida para conseguir sustentar seus 7 filhos, tinha muitas coisas na vida que a gente ficava sem ter a oportunidade. Né? Nós não tínhamos o acesso, né, e a oportunidade que a classe média baixa ou baixa tem hoje. Era mais difícil naquela época. E eu encontrei com meu ex-marido, nós tínhamos 16 anos de idade. Eu tinha sido a primeira namorada dele, e ele, como eu era uma mocinha mais madura, né, toda menina naquela época era muito mais desenvolvida do que hoje, as meninas de 16 anos, e eu já tinha tido namoradinhos, mas ele foi mesmo o primeiro amor da minha vida.
E ele era uma pessoa, como eu falei para vocês, um anjinho, e ele se compadecia muito da realidade que eu vivia, que era muito diferente da realidade dele. Daí, eu estudava em colégio público, e eu tive alguns problemas, né, para acessar colégios bons públicos daquela época. Seguindo o conselho de um amigo meu, da mesma idade, me aconselhou a ir para a escola técnica, fazer o técnico, porque ele falava, se você não tiver, Rievane, um dia nunca passar no vestibular, você pelo menos terá um curso técnico. E não foi que eu segui o conselho desse meu colega e fui fazer o técnico de edificações. A edificações era aquela parte que cuida de construção civil, arquitetura, porque as artes sempre me empolgava muito, me estimulava muito. E aí eu fui, mas sem saber o que era o dia a dia de uma pessoa que trabalhava com a parte de construção e arquitetura. E ali eu seria uma técnica, né? Mas eu sairia dali com garantia de um emprego. Isso era o que eu queria. Garantia de ser alguém na vida. Foi nessa fase aí que eu conheci o meu ex-marido. Era no primeiro ano do colégio. Ele também fazia o primeiro ano colegial. E aí a gente começou a construir nosso romance. Ele muito, né, como eu falei, muito empático, né, com meu estilo de vida, com as minhas necessidades. Ele foi uma pessoa que sempre me ajudou na minha jornada. Então, eu tive muita dificuldade de ingressar na Universidade Federal da Paraíba, porque naquela época não tinha faculdades privadas, né, nem financiamento do governo para faculdades privadas em medicina. E ele resolveu pagar o meu cursinho, porque eu fiz o primeiro vestibular, não passei. Segundo vestibular, não passei. E nessa época ele era aquela pessoa que ajudava, conversando com todos os professores dos cursinhos que ele fazia parte, para que eu pudesse ter a oportunidade de ter um conhecimento melhor para poder concorrer na Universidade Federal, no vestibular. E aí eu lembro que eu fiz o primeiro vestibular, porque eu estava muito, mas muito ainda influenciada pela tecnologia da escola técnica. Eu lembro que eu prestei meus primeiros vestibulares para ciências da computação. Eram 20 vagas, muito difícil de eu passar, porque nessa época era um curso novo e quem aplicava para ciência da computação geralmente eram os professores de matemática, de física. Foi por isso que eu não consegui, muito claro, né? Não tinha uma base de conhecimento, uma base escolar, e era muito difícil eu ter ingressado nessa parte da tecnologia na ciência da computação. E aí um dia esse meu ex-marido, que era o meu namorado, ele falou para mim, você gosta muito de biologia, né, da parte de ciência. Eu vejo que você tem muita empolgação quando você vai estudar a parte humana, de humanas, né? Eu não tinha acesso, então nunca tinha estudado essa parte, da parte de biologia, física, química, física sim, química, biologia, a parte de anatomia do corpo, né? As partes da saúde. E aí ele estava certo. Eu comecei a estudar, eu vi que a minha pontuação era a pontuação que era mais baixa na parte de biologias, química, e aí eu estudei muito, e aí eu passei para medicina na Universidade Federal da Paraíba. Entrei no segundo período, mas consegui entrar, graças a Deus. E a partir daí a gente seguiu, né, juntos, felizes, porque agora eu estaria fazendo parte, né, do nível cultural, intelectual e até mesmo social, igual a do meu namorado, que aí a gente já pensava no futuro e já pensava em um dia casar. Bom, namoramos 10 anos, porque foi o tempo que a gente teve para construir, estudar, se especializar em medicina, para poder ter condições de ir para um casamento.
Então, nessa época, nós fizemos internato, residência. Sim, esqueci de falar. Ele entrou inicialmente em medicina 2 anos no primeiro vestibular. Então, nós fizemos vestibular junto, ele passou e eu fiquei. Eu só vim passar no terceiro vestibular. Então, ele era adiantado 2 anos na minha frente. E aí, eu tive que esperar um pouco por ele, e aí ele foi fazer especialização em São Paulo, e eu fui, só depois de 2 anos, acompanhar, estar ali com ele. Foi muito difícil para mim, São Paulo, porque era uma cidade nova, eu nunca tinha morado fora na vida. Tive que enfrentar aquele gigante daquela cidade. E eu enfrentei e eu amei aquele lugar. Não queria nunca mais ter voltado para João Pessoa, se não fosse o caos urbano que, depois de 18 anos, a cidade de São Paulo tenha se transformado. Ali a gente fez internato hospitalar, residência médica, mestrado, e até que nesse nível, que a gente já era especializado, ele também na parte de obstetrícia, a gente era aquele casal 20, né, que era uma história junta, história que deu certo, né, a Cinderela e o príncipe que salvou ela, né, o príncipe que veio, né, para a gata borralheira. Não sei se é bom falar isso, mas seria um príncipe que veio salvar ali a princesa que precisava, né? Aquele conto que toda mulher, né, faz, aquele sonho que pensa em casar com aquele homem ideal. E olha, ele, meu ex-marido, ele era um homem. Eu sempre digo isso. Era difícil eu superar, depois, ao longo do tempo, a separação, porque ele era um pacote completo. Ele era um homem bonito, loiro dos olhos azuis, que a gente ama um loiro, né, dos olhos azuis aqui na Paraíba. Ele era bonito, ele era um homem forte, era um homem destemido, inteligente, educadíssimo e muito cheio de cultura. E me tratava feito uma princesa. Me tratava maravilhosamente bem. E eu me sentia, de fato, salva pelo príncipe, porque eu era aquela primeira namorada e que ele tinha feito tudo, né, todos os sacrifícios para que eu estivesse ali sempre do lado dele. Então, como eu falei, fomos juntos para São Paulo. Ele se especializou mais na frente, eu esperei um pouco. E até esse momento a gente resolveu se casar. Veja bem, numa vida que é muito mais a arte dos desencontros que dos encontros, me parece que a médica, né, Riviane, aos 16 anos, ela teve um encontro de almas, né? Ainda muito jovem, né? E que ela mesmo diz, um anjo que caiu do céu e que deu asas aos sonhos dela, né? Ajudou-a naquele momento, teve acho que um grande propósito na vida dela, ajudou-a, né? Incentivou a fazer um curso, né? A se tornar médica, teve um papel importante na vida e que depois ela mesma disse, incorpora, né, esse conto de fadas, parecia, e ela fala no homem pronto e completo, mas que eu diria, não existe essa pessoa pronta, completa, não existe, não. Quero ver os outros capítulos dessa história, porque ela fala no príncipe encantado, né? E hoje a gente vê, existe príncipe? Não. Existe alguém pronto e completo? Não. Porque relações se constroem a dois, né? Não chega ninguém completinho e pronto para a gente, mas a gente vai construindo. Eu acredito que muitos jovens, os dois tiveram esse momento, ela falou o primeiro namorado, provavelmente o primeiro amor, né? Acredito que tenham se queimado etapas, porque quando aos 16 anos você conhece alguém, entabula um relacionamento tão sério, né? A partir dali, e é toda uma vida com essa pessoa. Que eu não vi ainda, não ouvi, né, o relato do 2º capítulo, mas assim, eu vejo que deve muito, é uma juventude, né? Cheia de propósito, e aquela história que parece muito com o nosso complexo de Cinderela, não é? E aonde estão as princesas? Sempre estão presas nas torres, esperando o príncipe encantado, né?
E ela estava em casa, disse que uma família com poder aquisitivo mais baixo que o dele, e ele chegou para modificar a vida dela. Mas, às vezes, nos contos de fadas, nós fazemos nossos castelos. Nós próprias fazemos muito dos nossos castelos. E criamos expectativas, nem sempre reais. Mas o real e a fantasia se separam no final, né? Já diz o poeta. E como nos contos de fadas, né, toda princesa tem o seu sofrimento, né, para até conquistar o espaço ali de ser respeitada e vista como princesa. Ela relata ali a luta dela de atingir o mesmo nível social que ele, né? Que ela diz, agora eu faço vestibular para medicina. Claro que essa relação ajudou muito esse crescimento, essa evolução dela, mas, de uma certa forma, há uma cobrança ali para que eu possa atingir o príncipe, né? Para que eu possa estar à altura desse príncipe socialmente, que provavelmente a mulher, na situação dela, na condição dela, né? Tem uma cobrança da própria família, do namorado, da sociedade, que acha que aquele príncipe lindo, loiro, maravilhoso, bem criado, perfeito, tem que ter uma moça também da mesma linhagem, né? Maravilhosa. E ela não, ela vai... a realidade dela é contrária a tudo isso. Então, eu vejo que a doutora Rievane, ela teve um caminho árduo pela frente para conquistar esse espaço e acabou se descobrindo como mulher, como profissional. Isso eu acho que é uma coisa muito bonita nesse relato. Eu queria só chamar um pouquinho a atenção para, inclusive, o próprio tema do programa, que é a volta por cima após separação. Geralmente, a gente, quando pensa nesse tema, a gente pensa a volta por cima muito vinculada a encontrar um outro amor, né? É o que basicamente o relato que se segue, que a gente vai ver nos outros episódios. Então, assim, a volta por cima nem sempre para uma mulher significa dizer que é encontrar um homem, né? Porque a volta por cima pode ser dada de diversas formas. Inclusive, muitas vezes, até a separação é uma forma de você dar a volta por cima, porque você muitas vezes está se livrando de um determinado, vamos dizer assim, lixo emocional, né? Então, eu acho que é importante também que a gente pense que as mulheres, elas dão a volta por cima de diversas formas. Há as que romantizam e continuam, após a separação, romantizando as relações, né? E isso faz parte muito do imaginário da nossa cultura, mas há outras que são felizes também sozinhas, sem necessariamente ter esse outro amor, nessa perspectiva que a gente está falando aqui, de encontrar, e que Célia trouxe muito bem aí, essa questão do complexo de Cinderela, que é você jogar a sua felicidade no outro, né? Eu entendo que a volta por cima é também um processo de autoconhecimento. Eu acho que quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, a gente dá uma volta por cima muito bem dada. Porque não importa também a gente encontrar um outro se a gente não se autoconhece, né? Se a gente não está, nós vamos estar trazendo sempre essa visão de que o outro vai nos salvar. Se não for o príncipe, né? Vai ser o Durango Kid, né? Como naquela canção que diz, o Durango Kid quase me pegou. Que um personagem heróico, eu peguei esses episódios ainda, assisti, e naquele momento de adolescente, de certa forma, também sonhava com aquele Durango Kid, ali pelo menos naquele momento, né? Mas eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é muito importante. E tem outra coisa, eu acho que é a questão da independência financeira também. Eu acho que uma volta por cima também passa por esses elementos aí. A independência financeira, a independência emocional, não é? Que é muito difícil, porque, às vezes, num casamento, a gente fica muito dependente do outro, emocionalmente do outro. Agora, essa história de dizer assim, deu a volta por cima, sozinha você dá, mas eu acho que bom mesmo é você encontrar um novo amor, eu acho. Porque você quer, mulher, você quer ficar com uma pessoa do lado, é muito de pele, sabe? Você quer outra pessoa para o
o rally rola, como diz assim. Eu acho que interessante. Agora, não é mais o príncipe, né? Porque hoje príncipes e princesas, né? Entendeu? Porque hoje eu vejo, inclusive, boa parte das mulheres se separam depois de 50 anos, nem querem mais homem, querem casar com mulher, querem ter outro tipo de relação. É isso, por isso que eu estou dizendo, tanto é príncipe ou princesa. Só para trazer que isso é uma realidade, que eu já vi demais entre as mulheres, principalmente as 50 a mais, que não estão mais nem aí. Elas nem querem mais. Enfim, vamos continuar ouvindo esse relato, porque ela está só no começo, eu acho assim. Está até ruim para me problematizar esse relato. A não ser que a gente... eu espero ouvir mais porque o relato hoje é diferente. É uma partezinha, vai desencadeando. Eu já ouvi em casa esse relato antes, né? Mas eu sinto que... Mas olha, Sônia, eu acho que o relato de Evane, da médica, ele traz muitos elementos para a gente botar nessa roda aqui de conversa. Eu vou dizer uma delas aqui na minha avaliação. Por exemplo, é uma narrativa muito aí relacionada com essa romantização, que ela é uma representação da maioria das mulheres, né, dessa vida romântica, principalmente na fase em que ela conheceu o ex-marido, né? Agora, nós precisamos também repensar essas narrativas, porque, veja, para mim, enquanto mulher, a história dela é muito mais interessante do que a história dele. Mas, mesmo na fala dela, ela vai elencar os aspectos que são muito positivos nele. É o anjo, é o príncipe. Ela tem uma outra forma de falar, inclusive sobre ela. Eu acho muito importante essa fala dela, principalmente essa romantização nesse período em que eles se conheceram. Que é normal, né? Adolescente sempre romantiza muito, né? Eu acho que bem normal ela ter se apaixonado e ele se apaixonado por ela. Ele não teria feito o que fez se não tivesse apaixonado, né? Eu acho que na época. Mas, enfim. Celinha, e aí? Foram existe alma gêmea? A gente tem essa característica aí de alma gêmea nessa relação aí que ela começa a passar para nós? Ciara, não existe a outra metade. Não existe. Talvez, somente quando a gente está na barriga da mãe, eu acho que naquele momento há duas metades, né? Que ao nascer se desfaz aquelas duas metades. E às vezes a gente passa a vida com aquele sentimento meio infantilizado, procurando essa metade. Somos aquele bebê, que o nosso primeiro trauma é o do nascimento, né? Ali desfez-se, e a gente nunca mais vai encontrar a nossa outra metade. Esse cuidado, que às vezes a gente cria até uma dependência afetiva e procura um parceiro, passamos também boa parte da vida buscando um parceiro, achando que ele vai dar aquele cuidado que a gente teve lá na infância, que o bebê se manifestava sozinho no berço, chorando, né, quando estava com fome, ou com cocô, ou xixi, ou com cólica, em busca do cuidado. E às vezes a gente cresce e está buscando esse cuidado. Mas não há outra metade, não. Há pessoas inteiras, adultas, né, já amadurecidas, que buscam, como inteiras que o são, se relacionar com outras pessoas e compartilhar momentos de alegria, de tristeza, de dor, né? Compartilhar a gente e um acolher o outro como humanos, somos seres humanos. E na separação é muito importante que o outro seja acolhido como humano. Eu achei bonito uma parte do relato da médica, né? Que ela colocou também a importância que ele teve na vida dela, naquele início. E eu acho que durante a separação seria muito bom se, em vez que a gente falasse do outro, em vez de falar de você, eu falasse apenas dos meus sentimentos. Porque quando eu vou falar do outro, eu começo a ser acusadora. E isso torna o fim mais melancólico e mais sofrido. Fale de você, se tem alguém aí que está nos assistindo nesse momento e está num momento de crise, num problema na relação, converse, é imprescindível. Eu sei que ninguém gosta muito de DR, principalmente os homens, né? Tem de ter um estudo. Por que o homem não gosta de DR? Eu queria saber, mas a maioria não gosta. Mas elas são necessárias. Agora, ao conversar, fale de você. Olha, eu me sinto assim, assim, assim. Em vez de dizer, você é assim, você faz isso comigo. Fale de você, que talvez vai terminar, mesmo aquele final
vai ser menos sofrido, menos dolorido. E Sônia coloca, é muito bom ter alguém, é melhor superar com alguém. Sandra colocou a importância, às vezes, que nem sempre você terminou um relacionamento e está em busca de outro. E eu diria, eu acho que ao terminar um relacionamento é muito interessante que você busque um autoconhecimento, busque um pouco de você mesma e saiba que a gente pode perder qualquer pessoa, qualquer coisa da vida, menos perder-se a si próprio. É necessidade de vivenciar o luto para poder iniciar uma nova relação, né? Para poder investir novamente. Bom, agora eu vou chamar os comerciais. Lembrando que quer dar uma repaginada, clínica Dr. Ivani Júnior, no shopping Pátio, no Altiplano. Lá tem uma clínica maravilhosa com uma infraestrutura que você, depois da cirurgia, no pós-cirúrgico, você encontra tudo lá, viu? E uma moça, que eu já disse aqui várias vezes, super simpática, chamada Rebeca, que vai marcar seu agendamento com o Dr. Ivani. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você. São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia. Para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964.
Estamos de volta com o programa 50 Mais Relatos e voltamos também com o relato da médica Rievane Damião. É a segunda parte do relato da médica. Quando estávamos ali por volta do 12º ano, 15º ano, eu não lembro muito bem, em São Paulo, era muito difícil para mim ter que seguir o meu marido, mas eu julguei que ele era merecedor de eu seguir com ele para essa pós-graduação na Inglaterra. E eu tive que abrir mão, né? A vida, ela tem tudo a ver com sacrifício, né? Então, quanto mais sacrifícios você faz, mais a vida te premia. Eu digo que é Deus. Alguns falam que é o universo. E para não ser tão polarizado, eu vou falar da vida. Então, a vida, ela te dá de volta, né, os prêmios do sacrifício. E eu tive que abrir mão, porque eu entendia que o meu ex-marido, isso era melhor para nós dois, para a nossa vida conjugal e para o sucesso profissional dele, já que eu acreditava que ele era o homem que eu tinha que seguir e que eu tinha que honrá-lo. E foi assim que eu fiz. Eu deixei uma das maiores oportunidades que eu estava tendo na cidade de São Paulo, capital. Deixei, né, nesse momento, eu estava no meio do caminho do meu doutorado, já tinha feito mestrado, já tinha me especializado em várias partes da ginecologia, e eu tive que deixar para segui-lo. E aí fiquei na cidade de Londres, juntamente com ele. Não vou entrar nos detalhes de como foi a minha vida lá. O saldo foi muito positivo, mas a gente teve também que enfrentar muitas dificuldades, muitas guerras, numa língua estranha, culturas diferentes, pessoas diferentes, no meio, né, de uma academia científica de gigantes também, mas tínhamos que enfrentar. E graças a esses anos de sacrifício ali na cidade de São Paulo, ou na cidade de Londres, nós ganhávamos equivalente a uma bolsa de estudo e tínhamos que sobreviver com aquilo numa cidade que era considerado o custo de vida mais alto, uma das cidades que tem um custo de vida mais alto do mundo, né? E a gente teve que ficar ali naquele tempo e eu tive que abrir mão, né, de 2 sonhos, que era trabalhar com a equipe médica da minha forte admiração, a qual eu tentei conquistar muito em São Paulo, e também tive que abrir mão da maternidade, que estava se vencendo, porque o tempo estava se passando, para, né, acompanhar e honrar o meu ex-marido, porque também eu achava que, além de marido, ele merecia por tudo que ele tem feito a vida inteira por mim. E ficamos ali, ele defendeu uma pesquisa, ele fez uma pesquisa gigantesca que se tornou conhecido internacionalmente. Hoje, ele ainda é muito prestigiado por isso. E isso também, como eu falei, né, foi a custa de muito sacrifício. E sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E eu estava ali, dando força, estimulando, sofrendo junto, tentando chegar no lugar que teria que ser construído, não que chegou de mãos beijadas. Isso é muito difícil. E aí a gente conseguiu voltar, né, vitoriosos para o Brasil. No Brasil, nós ficamos ainda de volta 3 anos na cidade de São Paulo, porque daí eu teria que terminar o meu doutorado, que era numa parte totalmente diferente da parte que ele faria lá na Inglaterra. E ali na Inglaterra eu fiquei só de esposa. Ali eu cuidava de casa, ali eu fazia comida, lavava roupa, e porque o nosso professor não queria que eu enlouquecesse, ele me deu um pregozinho para que eu conseguisse fazer
ajudasse a ele a fazer pesquisas, me pagava um pouco por isso, e aí eu me distraía, porque ele não aceitava que eu ficasse só da ajudante do meu ex-marido. E o professor nosso fez isso, mas eu não me dediquei em nada na minha carreira, especificamente na minha especialidade aí na cidade de Londres. Foi só para o meu ex-marido. A gente percebe nesse relato a renúncia que nós mulheres temos ao longo da vida nas nossas relações, né? Quando estamos casadas. A renúncia que Rievane se sentia cobrada pelo fato de ter tido um companheiro que esteve ao lado dela na juventude, dando apoio para que ela crescesse enquanto profissional, e ela se sente na obrigação, praticamente, de renunciar, também por amor, teve o amor aí, mas na obrigação de renunciar à carreira dela, que estava em São Paulo de vento em popa. Ela estava iniciando um doutorado, entrando numa equipe dos sonhos dela, e ela vai e larga tudo para acompanhar esse marido em Londres, que ele ia fazer o pós-doc. Aí eu questiono, e eu vou perguntar a Célia, com relação a essa postura que a sociedade impõe a nós mulheres, que nós tem de ser sempre nós, mulheres, a abrir mão, no caso da nossa profissão, e muitas vezes para poder acompanhar o marido numa situação dessa, de ir embora do Brasil, investir, e ela estava lá, do lado dele. E isso depois, lá na frente, a gente questiona se valeu a pena, né, Célia? Kiara, acho que as renúncias fazem parte das relações, né? Das relações humanas de modo geral. Agora, há renúncias e renúncias, desde que não seja de forma impositiva, desde eu posso fazer concessões, desde que eu não me automutile por conta daquelas concessões, né? Eu acredito que a gente vai ver a sequência do relato, mas eu penso que isso não deve ser lugar de arrependimento na vida de um casal, quando essa concessão é feita de forma conversada, que foi dialogada, né? Que os dois planejaram, esse é o momento, né? Que eu vou e vamos juntos, estamos juntos, vai ter o momento de voltar e retomar os projetos. Não sei como aconteceu na vida da médica, né? E do marido. Mas, repito, se não houver autoagressão na concessão, se você não está se mutilando com aquela concessão, não há problema. Eu acho que faz parte do amor as concessões, desde que seja dos dois lados. Não pode ser unilateral. Relacionamento é uma via de mão dupla, né? É uma BR que os carros vão e voltam, fazendo analogia. Às vezes os interesses vão estar pareados, vai ter uma simetria de interesses. Às vezes não, às vezes vai ter muita assimetria. E geralmente, infelizmente, é mais de assimetrias, é o que eu percebo no consultório. Nem sempre convergem, mas é o momento de conversar. E às vezes as relações pecam mais pelo que não fala que pelo que se fala, né? Não sei como foi costurada essa viagem na vida da médica e do esposo, mas até a princípio concessões fazem parte. Celinha, chegou aqui uma mensagem com relação ao bloco anterior, ainda acho que foi numa das falas que homem não curte muito essa coisa de DR, né? E há controvérsias aqui dizendo que tem homem que curte sim, que faz DR sem problema, né? Um ou outro, isso é tão pouco perdido que a gente nem considera, nem cita nessa linha. É tão pouco. Assim, eu acho que o número de homens que gostam de DR, que a gente nem cita. Se torna até insignificante o número. Na verdade, sim, no geral, os homens não gostam de DR. Não gostam de é uma opinião de quem está nos assistindo. E eu acho que a gente deve respeitar a recepção, né? Estou entendendo. E um lugar de maturidade, né? Eu acho que muitas vezes falta maturidade do homem para discutir a relação. Mas essa história é verdade, isso. Mas essa história de a mulher sempre acompanhar o homem, que Kiara puxou aí,
Isso é uma realidade nessa sociedade patriarcal, né? Espera sempre que a mulher acompanhe o marido, né? Honre o masculino, né? Então, ele que dita. Mas isso não era uma realidade. Ainda é. Na verdade, isso existe. Essa cultura ainda existe. Mas existe também, como a Célia fala, essa renúncia tem que ser voluntária. Tem que ser porque você quer. Agora, depois você vai ficar lamentando. O que eu perdi, né? Aquela equipe dos sonhos que eu estava trabalhando, tive que deixar. Será que não daria para ela ter, se ela estava tão feliz aqui, estava construindo, na verdade, a carreira dela, ela interrompeu a carreira dela para acompanhar, para ele fazer, só para ficar ao lado do marido, também eu acho que não dá nem para depois você dizer assim, ai, foi mal, eu não devia ter ido. Tudo bem, mas eu acho que foi voluntário. Não acredito que na relação, ela é uma mulher tão bem trabalhada, né? Ela não disse se foi obrigada aí, não, mas eu acho que ele não obrigaria ela aí. Não. Eu entendi. A questão de passar 2 anos, 3 anos fora. Soninha, eu entendi a colocação de Celinha com relação a dizer assim que realmente na relação tem que ter um cede de um lado, um cede do outro, para poder caminhar, seguir e cada vez mais consolidar aquela relação. Entendi bastante, mas eu pessoalmente acho que com relação a eu ainda sinto, apesar de que já mudou bastante e tal, essa cobrança da sociedade com relação à mulher renunciar mais do que o homem. Tem homens que renunciam também. Mas eu entendo que ainda, mesmo tendo essas mudanças, ainda existe, sim, uma cobrança maior da sociedade com relação ao papel da mulher em casa, como mãe, como tudo, essa dedicação e ao marido. Tanto é que a gente tem essa jornada louca, trabalha fora, chega em casa, o marido também trabalha, mas quando chega, com raras exceções, né, a gente ainda vai ajeitar as coisas que o dia inteiro alguém, filho estava em casa, marido estava em casa e não ajeitou. Mas, assim, eu ainda penso que, em muitos casos, você tem essa renúncia, como a da doutora Rievane, e quando chega num certo ponto ali que o marido resolve separar, e você pensa assim, poxa, eu acho que no caso dela, teria questionado, eu poderia ter feito meu doutorado, né? Eu poderia ter me encaixado naquela equipe ali. Porque ela diz no relato dela que o orientador dela em São Paulo, não sei se foi em São Paulo, mas acho que, pelo que eu entendi, sim, passa para ela algumas, como é que eu posso dizer, pesquisa, algumas coisas para que ela ajude no pós-doc dele, para que eu não pirasse. Então, se eu não pirasse, eu acho que ela sentiu falta, sim, de estar produzindo, de estar trabalhando como médica, de estar, entende? Ali foi uma renúncia dela grande com relação à carreira dele. Kiara, e no momento da separação, a mulher paga um preço muito alto em todos os momentos da vida, nas suas desobediências sociais, né? A mulher sofre muita injustiça social e paga um preço alto nos momentos dessas supostas desobediências sociais. Mas, ao separar, eu diria que a gente, às vezes, fica muito com o pé no passado, do que fez, do que se doou, do que se deu. Mas a gente não tem mais o que fazer com o passado. Olhar o que eu posso fazer daqui para adiante. O que é que eu aprendi com as experiências, com as minhas renúncias, né? Com as brigas, com os desgastes, com o que eu fiz e com o que eu deixei de fazer. Eu dar conta de tudo isso, aí é que eu acho que é o momento da solidão, né? Até eu me encontrar com a minha solitude também, mergulhar no autoconhecimento, para que eu faça uma reflexão em torno disso tudo e saiba que o que eu tenho é daqui para adiante, é o hoje, eu tenho hoje. E meu futuro depende muito do meu hoje. O passado, se eu ficar muito lá atrás com o que eu fiz, eu vou custar mais a sair da depressão e da melancolia, daquela tristeza cronificada. Tem um momento no luto que a gente fica assim, a essa depressão, né? Essa melancolia, e o que é que eu fiz, e vem aquele jogo de culpas, e eu vou me culpar, e depois eu vou culpar o outro. Mas isso deve passar, tá? E vamos ver o que é o meu hoje. Ela foi, acredito que ela voltou e conseguiu se refazer, né? Pelo menos a imagem mostra isso.
Vamos ouvir mais, né? Eu acredito o seguinte, que essa história de caminhar juntos é fundamental, como Celinha falou aí. E nem sempre o caminhar junto vai significar que não foi positivo no caso dessa viagem deles. Por exemplo, eu, quando fazia doutorado, eu tive uma carta de aceite para fazer um doutorado de sanduíche em Barcelona, que era numa área do jornalismo de investigação, que recebia essa carta de uma professora que é assim especialista nessa área. E estava fazendo doutorado com uma pessoa que estava comigo, que também estava fazendo pós-graduação naquele momento, nós estávamos casados, e eu recebi a carta. Ele estava num outro projeto, que era o projeto do doutorado dele. Eu não fui por outros fatores, mas eu tinha também a opção de ir. Então, em nenhum momento eu cheguei, mesmo depois da separação, a culpá-lo porque eu não fui, por conta disso ou por conta daquilo. Porque eu também tinha a opção de dizer, pronto, eu vou e é isso, quer dizer. Então, eu não sei se é o caso dela, mas no meu caso não teve nenhum problema. E isso nunca foi questão de remorso, de culpa, nem de culpabilizar ninguém nesse processo. Porque era o momento que a gente estava vivendo. E era um momento extremamente positivo da nossa relação e da construção que a gente estava. Então, aí eu concordo com você, Celinha, quando você fala desse caminhar junto, se isso não foi para ela um sacrifício, né, de poder ir, de poder acompanhá-lo nesse processo, eu também não vejo. Eu acho que é problemático quando aquilo te causa, atinge a tua saúde mental, quando você se culpabiliza, quando você culpa o outro, tudo isso que você falou aí. Eu acho que é por aí mesmo. E cada caso é um caso, não dá para você dizer que o dela ou o meu, né, são situações bem diferentes. Até hoje eu guardo essa carta, né, com muito carinho dessa especialista, que, assim, quem sabe um dia, né, não possa fazer um pós-doc nessa área aí. Foi difícil a decisão, Sandra? Não foi. Não foi difícil tomar essa decisão. Eu recebi a carta, pensei, conversamos, e daí eu comecei, outro momento eu posso fazer. Sabe por quê? Porque você quis investir na relação. Exatamente. Foi o que ela também, feliz. eu acho que quis fazer, né? Ela quis investir na relação. E às vezes se separa, sabe? Eu conheço um casal que separou. Justamente, é um casal, eles já moravam juntos, moravam juntos, um casal de amigo nosso. E aí, ela foi fazer uma pós-graduação em Pernambuco e ele em Campina Grande. Não, eu acho que ele foi dar aula lá com o professor substituto, alguma coisa assim. Eu sei que separou, porque lá ele conheceu uma outra pessoa, se apaixonou e se casou, tão junto até hoje. E ela sofreu muito, mas não deve ter superado. Ela não casou com outra pessoa, não. Enfim, eu acho que ao longo da nossa vida, eu acho que a gente tem que renunciar. Eu acho um parceiro pode renunciar e a gente pode renunciar. Agora, por exemplo, eu casada e meu companheiro passou num concurso para Pernambuco, para Recife, e eu passei 10 anos morando em cidade separada. Porque eu não aguentei morar em Recife. Eu fui em Recife, eu já tinha aquela bronca. Eu acho que Recife mais quente do que João Pessoa. Era mais violenta na época, né? Não sei se João Pessoa hoje como é que está, mas na época, João Pessoa era um paraíso e Recife era violento. Então, primeiro dia que eu fui dar uma circular lá em Recife com ele, o cara tentou roubar meu relógio, puxou, me arranhou todinha aqui. Eu fiquei logo desesperado. Eu não vim morar nessa cidade. Eu fiquei lá botando Recife para baixo. E é fedida, e não sei o quê, e é quente demais, e botei e não fui morar lá. Então foi até bom, porque a gente tinha apartamento lá e cá era bom, que a gente passava, circulava e tudo mais. Agora, eu fiz uma grande renúncia na minha vida também, enquanto à relação. Porque depois de 10 anos que estava morando separado, teve uma oportunidade de um trabalho em Brasília. Bom. Eu não vou nem dizer aqui o que era uma coisa boa mesmo. E ele estava voltando, foi quando ele conseguiu voltar para João Pessoa. Olha, depois de 10 anos separado, ele estava voltando para João Pessoa e eu ia embora morar em Brasília. Aí ia acabar de ver. E eu não aceitei. Fiquei, depois de vez em quando eu lembro isso, mas nem passou. Foi uma opção minha na época.
não, a gente precisa voltar a morar junto, né? Tudo mais. Se bem que era tão bom morar em cidade separada, sabia? Em casa separada, eu acho que se eu voltar a ter uma pessoa hoje, assim, uma relação muito firme, eu não quero morar junto, não. Acho que morar em casa separada é melhor. Talvez demore a separar mais, né? Só chega no fim de semana. Se livra daquela rotina boa, né? Do dia a dia, sabia? Na verdade, assim, a gente aposta muito na solidez das relações, né? E não é bem assim a vida a dois. Nada é definitivo, né? Não é definitivo. Nenhum relacionamento é definitivo. Eu acho que é muito bom se a gente aprendesse a entrar nas relações sabendo que elas podem se acabar. E que só é definitivo na vida o quê? A morte. É a única coisa definitiva. Relacionamentos não são definitivos, casamentos não são. E vai ter uma finitude. Nem que seja na morte. A gente vai ter a separação. Né? Então, assim, e a solidez não existe. Eu vi até uma analogia, agora me faltou a memória, quem foi que eu vi, mas não é minha essa comparação, mas ele compara a água, que às vezes na relação a água vai escapar, né, entre os dedos, às vezes ela vai estar numa temperatura muito fria, a relação vai estar fria, gelada, morna. Às vezes vai fervilhar, vai borbulhar, às vezes vai evaporar, condensar. Então, um relacionamento está mais para isso. Não sei se ainda tem um tempo para mais uma pergunta antes do terceiro bloco. Tem, Daniel? Mais um tempinho para eu perguntar uma coisa aqui para a Celinha? Tem? Celinha, e agora a gente falando de frio morno, aí eu queria que você falasse aqui na nossa roda de conversa com relação à sexualidade. Né? Porque a gente tem todo esse romantismo, principalmente quando a gente ama, quando a gente, né, da fidelidade, de ser fiel com o nosso marido, nosso companheiro e se sentir, inclusive, completa na relação. Mas, às vezes, não funciona assim com o homem. Há uma diferença na forma de amar da mulher para o homem? Olha, Kiara, acho que o amor é um sentimento universal. E a gente passa a vida buscando um parceiro, homens e mulheres. E acho que nesse aspecto as necessidades são as mesmas. Os sentimentos são os mesmos. Na hora do término, o homem sofre e a mulher sofre. Até quando é ele quem decide o término, ou quando é ela. Houve a separação, mas quem decidiu não sofre. Tem um luto também muito forte e precisa de apoio. E eu diria, não busque o isolamento, busque pessoas, mesmo que seja contrariando a sua vontade, porque no luto, muitas vezes, os nossos desejos é da reclusão, né? Mas combata a reclusão, e nisso homens e mulheres sofrem, embora a sociedade tenha dito ao homem engula o choro, que o homem não chora, o homem não pode chorar. Mas o homem chora e não engula o choro, não vamos represar o choro, né? Mulher chora, mulher sente, o homem também tem a necessidade de ser amado, o homem tem todas as linguagens do amor, a mulher tem, né? Da fala, de dizer eu te amo, de ouvir eu te amo, do cuidado, de ser cuidado, não é? Da troca de presentes, de cultivar bons momentos, de querer estar ao lado de quem eleva a autoestima. Então, amar e ser amado é uma necessidade do ser humano. Não tem nada a ver com gênero, com raça, com cor, com classe social. É muito maior que isso. O amor é maior que tudo. Né? Bom, mas vamos chamar o nosso segundo intervalo comercial, né? E também trazer aí o nosso patrocinador, o Dr. Ivani Júnior. Olá, eu sou Ivani Júnior, sou cirurgião plástico há mais de 20 anos e estou aqui para apresentar a vocês a nossa estrutura. Uma estrutura que foi pensada em você, porque aqui nós realizamos tanto procedimentos, como também nós temos todos os tratamentos pós-operatórios que você precisa. Se você fizer uma cirurgia, você vai ser acompanhada conosco, você não precisa estar se deslocando. A nossa estrutura foi feita e pensada em você.
São Brás apresenta Seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a aveia São Brás. Aproveite esse sabor. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Possibilidade de chuva. Uma jogada de Durval. Tá em casa, no trabalho ou em qualquer lugar? A Teleconsulta Unimed João Pessoa está onde você está. Tem clínica médica e pediatria atendendo todo dia. Para sintomas gripais, mostrar exames, renovar receitas e tirar dúvidas sobre a sua saúde e a do seu filho. Conte com essa praticidade. Só vá para o hospital se tiver necessidade. Teleconsulta, tá na mão. É uma boa. E eficiente assim, só na Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga, CRMPB 4149. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual. Produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança 3512-9964. De volta com seu programa 50 Relatos e na pauta, a volta por cima após a separação, nós estamos assistindo o relato da médica ginecologista obstetra Rievane Damião e agora nós vamos ver a terceira parte do seu relato. De volta no Brasil, nós já não éramos as mesmas pessoas, porque os indivíduos, com as experiências, com o tempo, vão mudando. E ali eu falo que o poder, né, a vaidade subiu na cabeça. E eu acredito que isso foi um dos motivos que fez com que o nosso casamento não tivesse a mesma cara, né, não tivesse mais a mesma cara. Nós já éramos pessoas, apesar de estar juntas tanto tempo, convivendo, construindo, ser parceiros, nós agora, a gente já não era mais os mesmos, né, as mesmas pessoas. E tivemos alguns convites para investir na cidade de São Paulo de volta, né? Eduardo já era um homem bem conhecido, e eu comecei
a ficar um pouco mais introspectiva, porque a maternidade começou a gritar dentro de mim. Só que já era tarde demais. Eu não conseguia engravidar. E aí eu entrei numa crise, a gente entrou numa crise familiar, e aí ele decidiu voltar para João Pessoa, porque aqui seria mais tranquilo da gente suportar, né, a solidão, porque eu estava em crise sozinha em São Paulo. Quando eu voltei de Londres, meus amigos já não moravam em São Paulo. Então, eu me senti muito só, e ele também. E já que nós éramos originalmente da cidade de João Pessoa, e nós amávamos essa cidade. A gente tinha história aqui. E então, a gente resolveu vir para perto da família, já que eu não tinha filhos. Aqui nós abrimos uma clínica de diagnóstico, juntamente com outros sócios, e conseguimos, né, se reconstruir em termos profissionais, né? Foram vários renascimentos. E aqui a gente já estava junto há mais ou menos 28 anos. 28 anos de convívio, de relacionamento, já tínhamos 18 anos de casados. E, de repente, sem nenhum sinal, isso é muito impressionante, porque meu ex-marido, ele não me deu nenhum sinal de que ele estava insatisfeito com o casamento. Eu já vivia em crise, tinha muitas depressões, e já vinha com uns 4 anos em depressão, 5 anos, e, de repente, ele resolve terminar o casamento, sair de casa. Isso foi um golpe, a tirada do tapete, que eu nunca esperava, depois de uma história tão forte e tão duradoura de parceria, que isso pudesse acontecer. Mas acontece, porque os homens mudam. E ele mudou. Eu certamente mudei, mas ele mudou e quis procurar uma nova vida com outra pessoa. E aí eu fiquei devastada. Foi o maior golpe que eu já pude ter enfrentado na minha vida, mas quando eu achei, como diz um filósofo, que eu não sei o nome, quando eu achei que eu tinha ido no fundo do poço, tem um filósofo que fala isso, existe uma mola que impulsiona você de volta para a vida. E eu tive que passar muitas decepções. Muitas decepções. Eu não posso contar, porque foi golpes atrás de golpes. Até porque eu não esperaria nunca que aquela pessoa, aquele príncipe encantado, pudesse vir com golpes de decepções em relação a vários aspectos. E o pior golpe foi quando ele, após 1 ano de separação, ele, namorando com uma pessoa, ele agora engravida. E eu tive que lidar com isso, porque era a minha maior dor não ter sido mãe. E agora eu tinha que ver o meu ex-marido, o qual eu amava, o qual eu entreguei minha vida, agora longe e grávido, e eu sem nada, sem família, praticamente. Ele era aquela pessoa que era meu pai, meu irmão, meu amigo, meu parceiro, meu marido, meu amante. Ele agora era uma pessoa estranha. Eu acho que várias mulheres sabem o que eu estou falando. Aquela pessoa se torna um ser completamente diferente. E aí eu cheguei uma vez para ele e disse, por que é que você chega? Eu ainda gostava muito dele, foi muito tempo para eu
superar, né, essa decepção e conseguir me livrar da dor de amá-lo tão intensamente. Então, eu não conseguia esquecê-lo facilmente. Então, eu fiz muita terapia e a primeira pergunta que eu chegava na sala do terapeuta é: quanto tempo dura o luto? E a resposta era: o tempo do luto vai depender de você. Quanto você quer e tem força e se ama para você sair do luto. Pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos ou a vida inteira. Esse luto vai depender somente da sua vontade de querer sair do lugar da morte. E eu me considerava uma mulher morta, em todos os aspectos. Nos aspectos pessoais, nos aspectos profissionais, de amizades. Eu me isolei, fiquei muito tempo deprimida. E o que mais me doía era, como eu acabei de falar, era vê-lo, né? Sim, como se nada tivesse acontecido, feliz e ainda grávido. Ele ia ter um filho. E eu um dia cheguei para ele e perguntei: como você pode ter feito isso comigo? E ele me respondeu assim: você não acha que você está sendo muito egoísta porque você não conseguiu não ter um filho, eu não posso ter também? Esse foi a decapitagem geral. Aí foi muito difícil. Até que eu me apegasse àquela força que eu escutava os terapeutas, porque eu ficava trocando de terapeuta para ver se alguém conseguia me ajudar a sair daquele lugar. Até que eu entendi o que todos falavam. Você é sua força. Mas eu tinha Deus que me ajudava. Mulheres, se vocês estão passando por isso, lembre que Deus, Ele lhe supre de todas as necessidades, de toda a força necessária para que você saia do lugar da morte. E foi assim, eu me apeguei a este lugar, eu me apeguei nesta força e fui saindo, sobrevivendo, dia após dia. Eu costumo dizer que meu luto durou 5 anos. Eu estou separada há 10 anos. E como a vida te presenteia quando você resolve olhar para você e ter respeito com você mesmo, amar você mesmo, é como se Deus ele te desse um prêmio de que você merece. E Deus fez isso comigo. Deus colocou na minha vida uma pessoa exatamente como eu pedi para Ele. E eu até acho que demorou tanto, porque essa pessoa que estava do meu lado, ela fala assim para mim: você demorou muito a me encontrar porque eu pedia para Deus para que você esperasse por mim. Porque você era a pessoa que eu procurei durante tantos anos. Eu sei que tem várias formas de superação e que talvez você superar com outra pessoa, na opinião de algumas pessoas, não significa somente o caminho da superação, e eu concordo. Tem muitas mulheres que superam por diversos caminhos. Eu superei antes de encontrar o meu segundo, e eu tenho certeza que eterno, príncipe encantado, reeditado, segundo o coração de Deus. Então, isso eu creio, e foi assim que eu orei. E talvez, não sei, talvez se eu tivesse tido muitos filhos, talvez eu não quisesse encontrar outra pessoa.
Mas essa pessoa foi tão maravilhosa, é tão maravilhosa, que eu entendo que foi de fato uma bênção de Deus. Mas a minha superação dependeu essencialmente de 2 fatores: da graça do Senhor, do nosso Pai, e da força que Ele colocou dentro de mim mesma. Hoje, eu me considero uma mulher vitoriosa. Espero que vocês encontrem este lugar. Eu estou torcendo por todas vocês, porque a história de sofrimento das mulheres é milenar. E nós estamos cada dia mais chegando no lugar que sonhamos em chegar. Deus abençoe vocês, meninas. Uma história de muito sofrimento emocional, não é? Sentimento de rejeição e a dor do coração partido. E nessa dor do coração partido, ela fala em um lugar de morte, um sentimento de... Ela ficou enlutada por um ser vivo que a matou em vida do seu consciente. Que na separação conjugal, os dois tiveram 28 anos juntos, né, entre namoro e casamento. O sentimento é exatamente isso, é da perda de um ente querido. Mais do que a perda de um ente querido. Porque quando a gente se despede, muitas vezes, quando a gente se despede de um ente querido no hospital, e muito querido, como um pai, uma mãe, a gente consegue se despedir paulatinamente. Às vezes eles já estão até velhinhos, dependendo do tipo de morte, você já o vê sofrendo muito, né? E você vai trabalhar aquele luto de uma forma, você consegue elaborar o sofrimento, se despedir do seu ente querido. E na separação conjugal, ela se viu, ela disse, por várias vezes, ela disse, foi o maior golpe, né, da minha vida. Então, ela se viu sendo golpeada, né? O outro tentando, ao fechar a porta e ir embora, o outro te mata em vida, te mata do seu consciente e vai, e segue, né? E ela diz, o meu tudo, meu pai, meu irmão, né, meu amigo, meu marido, meu tudo. E o que é esse tudo? Seria alguém que dá sustentação, não é? Lembra de luz, de um poste, onde eu tenho minha sustentação. Ao ir embora, eu perdi a minha sustentação. Como seguir, né? E ela disse que mudou muito de terapeuta, porque ela queria sair daquela tristeza que parecia insuportável, não é? Mas o tempo do luto varia e cada pessoa tem que viver o seu luto no seu tempo. E o que eu diria, o que? Aceite a sua dor. No momento da separação conjugal, é importante que você aceite a sua dor e viva todas as fases do luto, sem represá-la, sem recalcar essa dor. É muito comum que no início do luto se viva um momento de devastação, de negação, porque você está devastada interiormente, né? Você está... E você quer negar a sua dor, quer negar a dor, às vezes quer negar a separação, às vezes você nem acredita, como que a ficha não caiu, e a mulher até, se você pede, entra numa fase de pedir para voltar, que é a fase da barganha, da negociação, né? Pede para voltar, negocia e promete mundos e fundos e diz que vai mudar, entra numa fase de bastante interiorização, que é de culpa, você se culpa pelo que fez e pelo que não fez, né? E quando, na verdade, ninguém pode esse culpar-se, é muito dolorido, porque quando a relação acaba, existe dois, nunca a culpa está só num, aliás, seria melhor que um absolvesse o outro e se auto-absolvesse de qualquer sentimento de culpa, que não se perca tempo jogando a culpa para o outro. Aí vem outras fases, que é a fase da depressão, da melancolia, né, da tristeza cronificada, para poder entrar na fase da superação, né, da aceitação e da superação, e depois de você seguir, que eu entendo que a médica entrou nessa fase, né, que bom que ela entrou, né, e a partir daí a mulher, eu acho que é um sentimento de liberdade muito grande e que ela se abre para novas possibilidades, inclusive para reencontrar um novo amor e, quem sabe, recasar em outra forma, em outros formatos. E é uma outra mulher e um outro homem. Eu não diria nem que é um recomeço, mas é um começo, porque é uma outra mulher, é uma nova mulher que nasce dentro de si. Rievane,
eu observo, ela viveu todas as dores que uma mulher pode ter o direito de sentir na separação. E eu percebo que uma das maiores dores que Evane viveu nessa separação foi o fato de não ter tido um filho. E se cobrou disso. Acabou a gente, enquanto mulher, tem essa cobrança, né, de dar um filho para o marido, de ser mãe. Então, de fazer aquele homem pai. Eu acho que essa cobrança dela, essa dor, a dor de você ver aquele homem que permaneceu ao longo de tantos anos ao teu lado, que ela coloca assim, meu tudo, né? Porque esse príncipe encantado chega e leva ela, conduz ela a uma faculdade de medicina, uma formatura, a um casamento, a um papel. Esse tudo dela, de repente, vira um estranho, como ela diz. Isso acontece nas relações. A gente, quando separa, graças a Deus não aconteceu isso comigo na minha separação, mas a maioria das mulheres, quando separam, olham para o marido e veem um estranho, um cara indiferente aos problemas dela, do dia a dia, aquele cara que estava ali do seu lado a todo momento, te dando força, né? Lhe apoiando nas mínimas coisas, e de repente ele é completamente indiferente. Então ela chega e olha esse homem diferente à dor dela, né? Quando ele diz assim, você não está egoísta, um homem que acompanhou anos a necessidade, a vontade dela de ser mãe, diz que ela está sendo egoísta, tem um filho imagina, você se relaciona 30 anos com um homem e ele tem uma relação de 6 meses, 1 ano, sei lá, e essa mulher aparece grávida do teu companheiro de uma vida inteira, e você olha para esse homem e diz, esse homem não é um estranho. Então, todas as dores ela viveu. E como Sandra trouxe também à tona, que ela também aprendeu o autoconhecimento, a se conhecer, dentro daquela dor que ela não esperava, porque era um casal perfeito, que ela diz aí nesse relato, que todo mundo achava que era para sempre. Ela se vê diante de não ter tido filho, o companheiro se torna um estranho, a dor profunda, não é? Provavelmente deve ter tido até crises profissionais, porque para você, como psicóloga, sabe disso, para você trabalhar, reagir no meio de uma depressão dessa não é fácil, tocar sua vida profissional para frente. E ela teve que viver tudo isso para o recomeço. E com certeza hoje não é mais a mesma mulher. Sei não, ela investiu na carreira dela, né, inicialmente, porque ela disse que quando pensou em ter filhos, já a maternidade estava gritando dentro dela, queria ter um filho. Mas eu não sei se foi por opção, que ela não teve filho quando mais jovem, né, ou se foi algum impedimento. Não sei, mas aí, assim, ela investiu na carreira dela. Muitas mulheres hoje investem na carreira, vai ter filho bem mais velha, né? Eu sei que, eu não sei qual foi o caso dela, mas hoje a possibilidade de ter filho mais velho, tem gente tendo filho aí, boa parte, já perto dos 40 anos, que antigamente era quase impossível isso. E as possibilidades, ela sendo médica, né, aquela coisa de congelar ovo, não sei o quê, não cuidou disso, eu não sei também qual foi o lance. Mas o certo é que depois de 20 anos, 28 anos que está junto, um pouco que esfria a relação. Tem gente que diz que não, mas a psicóloga está aí para dizer para a gente. 28 anos é a mesma coisa de 28 meses na relação? Não, Sônia, não é. Aliás, estudos mostram, você pergunta no campo sexual? No campo sexual, ele não estava com outra, não botou, porque pelo jeito aí... Ele já 28 anos e nenhum campo é mais a mesma coisa, né? Até porque a pessoa que eu conheci não é mais a mesma, eu também não sou mais a mesma. E tem estudos que mostram que no primeiro ano, essa faísca sexual já começa a arrefecer. No primeiro ano. Com 15 anos, então, de maneira substancial. É o que o estudo mostra. Com 15 anos, 15% dos casais fazem sexo algumas vezes no ano, 85% menos que algumas vezes. Então, assim, é algo bem... Isso as pessoas não gostam de falar, nem é dito, né? Porque o que é que se gosta de dizer entre casal? A gente casou, mas a chama mantém acesa e somos o casal perfeito, até a médica coloca. Existe casal perfeito?
não existe, né, gente? Porque se tem um casal perfeito é porque um está se anulando. Casal perfeito é o quê? Aquele que não briga. E a discussão é muito necessária na relação. Eu falo de uma discussão civilizada. Se não houver discussão, é porque ou eu estou me anulando ou ele. Celinha fala aí na discussão civilizada, né? Eu acho que me lembrou um pouco a questão da responsabilidade afetiva, né? Que se fala tanto, que eu acho que precisa ser das duas partes. Mas, porque se evita situações, inclusive, constrangedoras. Porque, veja, essa resposta de um homem que conviveu com uma mulher que tem esse desejo da maternidade, me parece uma resposta sádica, né? Uma resposta em que parece que você se alimenta do sofrimento da outra pessoa. Então, não me parece uma responsabilidade afetiva. E uma outra coisa que eu achei interessante da fala dela é que mesmo com todo o sofrimento, com todas as questões pelas quais ela passou, da separação, ela em nenhum momento, pelo menos aqui no relato, ela culpabiliza ou condena ou julga a outra mulher, a mulher com quem ele se relaciona. Na verdade, o acerto de contas, o balanço que ela faz é com relação aos sentimentos, né, e à situação que eles passaram. Achei que é de uma dignidade, porque geralmente a gente passa a acusar, né, as mulheres acusam as outras, ficam naquele... E essa relação aí, não me parece, pelo menos no relato dela, que não se dá dessa forma. Porque... ela falou na questão dos sinais, que era algo que até que nos bastidores a gente estava aqui discutindo também, né? Quer dizer, ele não dava sinais, ela não percebia esses sinais, na verdade, e a gente sabe que há uma certa dessensibilização masculina também. É preciso que a gente pense um pouco nisso também, né, quando se trata dessas questões. Nem sempre tem uma relação, eu percebo, em muitos homens, não são todos, mas uma relação muito egoísta. Na verdade, esse egoísmo que ele atribui a ela, né, claro que ele tem o direito de ser feliz, de refazer a vida, inclusive de ter filhos, né, um direito que ele tem. Mas é preciso também saber como lidar com isso, com ela, que foi uma mulher que, ao longo da vida, ele teve um papel importante na vida dela, mas ela também teve na vida dele, né? Em muitos momentos a gente vê nesse relato. Por isso que eu insisto nessa história da gente reconstruir essas narrativas também, em que as mulheres têm um papel fundamental ao lado dos homens. Esses homens que, na maioria das vezes, eles são, têm esse sucesso, essa estrela na sua área, existe toda como Kiara falou aí em algum momento, uma mulher que também está ali ao lado, que também está construindo aquela relação. Eu achei muito significativo o depoimento, o relato de Revani, né? Eu acho que traz muitos elementos mesmo. Uma outra coisa, Sandra, o relacionamento é feito de tantas subjetividades que não é o fato dele não ter demonstrado nada, não ter dado sinais, ela coloca, né, que foi pega de surpresa, mas não, isso não diz que a relação estava boa. Sim, sim. Porque ninguém vai dormir bem e amanhece para separar. Não. Provavelmente essa relação já tinha alguns pontos, já vinha com fissuras, né? Já vinha com desgaste, mas nem sempre o outro demonstra. Aí o que é que faltou? Maturidade para sentar e conversar, né? Que bom que tem homens que gostam que discutem a relação, mas a gente sente que muitas vezes o universo masculino peca nisso e que corre de discutir a relação. Quando podia sentar e conversar, ter um diálogo, não sei se é um diálogo honesto, uma DH. Vamos conversar honestamente, né? Qual é o problema disso? Tem problema? Nenhum. E, inclusive, quantas vezes as mulheres, né, chegam nas suas relações e pedem para os homens dizerem se tem alguma coisa errada e eles simplesmente dizem que não, quando há. Estamos chegando ao final do nosso programa e aqui o nosso último minutinho para fazer os nossos agradecimentos. Vou fazer já aqui a Orquídea Boutique no Meg Shop, que me veste a calça e a camisa, a blusa é da Sacada. Bom, eu chamando os nossos telespectadores para a próxima quinta, né? No mesmo horário, agradecer a Célia, que está quase um quarto membro da equipe aqui. Mas
é ótimo. É nossa colaboradora. A Fernando, que está nos prestigiando aqui, toda a nossa equipe. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, doutora Célia, pela sua presença aqui, discutindo conosco um tema tão importante, não é? Então é isso. Um beijo para vocês. Espero que vocês aí do outro lado tenham aprendido bastante com o relato de Rievane e com a nossa roda de conversas aqui. Celinha? Obrigada. Sempre é muito bom estar aqui com vocês. E só deixar assim um recado, uma mensagem, né, para quem está vivendo seu relacionamento. Às vezes a gente busca muito o amor perfeito. Não acredito, eu acredito mais no encontro dos imperfeitos. Mas eu diria que é melhor que busquemos um amor que consegue suscitar na gente o nosso melhor. Muito melhor do que o amor perfeito é o amor que nos faz aflorar o nosso melhor. E agora, encerra o nosso programa. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Você não pediu para cantar, eu cantei. Foi. Hoje você não pediu, aí eu cantei. Você pediu para cantar. No outro você pediu. Então, cante também comigo. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima.